Tudo bem, pessoal? Estamos iniciando uma live. Queremos trazer conhecimento, informações, especialmente para o povo de Deus, né? Que, na verdade, todos são o povo de Deus, né? Só que uns estão meio distraídos aí nesse mundo aí, né? Não estão apercebidos da realidade, do momento que estamos vivendo, né? Mas vamos dizer que todos são pessoas bem-vindas, né? E podem crescer, adquirir conhecimento, por que não? Anos atrás eu era uma pessoa assim, digamos que rude, né? Eu era uma pessoa rude, eu não tinha conhecimento sobre o mundo espiritual, não tinha sabedoria. A minha sabedoria era a sabedoria do mundo aí que normalmente as pessoas adquirem, né? Através da imprensa, através de alguns livros, através de exemplos, mas a partir do momento que eu tomei uma decisão, e na verdade o Senhor que me chamou, né? Mas o que eu tenho para hoje, pessoal, tenho que dividir com vocês, né? Essa noite, eu creio que pouco antes da 1 da madrugada, eu tive um sonho, mas não foi sonho, foi uma visão. E eu vou falar um pouquinho da visão. Eu estava conversando com um pastor, e esse pastor atende uma igreja aqui próxima, né, um amigo meu. E havia tipo uns vitral, umas janelas da igreja que tinha desenhos. E aí, não sei de que maneira, o mistério aconteceu que eu estava com um slide pequeno assim, que tinha fotos. E eu observava e eu coloquei num lugar assim e comecei a ver que tinha várias fotos. E daí aquele slide era tipo um cromo, sabe? O pessoal se lembra da época que quando havia as máquinas fotográficas, o sistema ainda não era digital, né? Então você botava um rolinho. Para fazer o slide também se colocava um rolinho. E aquele rolinho depois se cortava e se colocava no quadradinho que era o slide, né? Se usava muito slide. Na faculdade, as aulas de História da Arte era tudo slide. Né? Bom, e eu estava com aquele slide pequeno e eu cheguei numa mesa grande assim, que supostamente era para ampliar a imagem do slide. E quando veio eu estava vendo várias imagens e tal. E esse pastor do meu lado, né? E quando veio assim, no horizonte assim, começou a aparecer imagens. E eu não posso explicar exatamente, mas eu tentei traduzir na minha capa do Instagram e também no YouTube uma figura, aquelas imagens assim, digamos que nos remete assim, a um plano divino, sabe? Cores, nuvens. Foi uma visão incrível, pessoal. E eu estava junto de algumas pessoas, eu não sei se elas viram, mas eu observei. E quando veio um ser assim, montado, uma ave assim, não sei se era uma ave ou uma nave, chegou assim, pum, assim, parou assim na frente de mim, algo enorme. E daí falou comigo, diretamente comigo, assim meio que veio para o meu lado assim, e me entregou uma mensagem que eu ia ser usado. Bom, eu já tinha feito um voto, né, de fazer missão na Rússia, se Deus quisesse.
Então é para aquela região, né? Talvez a Rússia, países eslavos, não sei, por aí. Países lá do leste europeu. Né? E aí tinha umas pessoas, umas jovens comigo, eu não sei se participavam da igreja lá esse pastor amigo meu, que era em outra cidade. E quando vê, a gente se preparou também uma mensagem para essas, não sei se era uma ou duas, eram alguns, mas eu não conhecia elas, mas eu identifiquei com pessoas de origem mais germânica, né? E eles tiveram também uma visão, e eu não tive essa, eu não via o que eles viram, né? Eu senti que eles estavam recebendo, eu observava que eles entraram assim, algo fantástico, maravilhoso, né? E lá pelo fim da visão deles, que foi uma coisa assim, não foi muito demorado, aí elas dizendo assim, eu senti, e elas chegaram a falar, inclusive, pediram força para elas poderem caminhar. A missão delas era caminhar bastante. Então, era outra região, possivelmente uma região mais país de língua germânica, descendência germânica ou nórdica, não sei. Mas elas também tiveram essa visão, né, que eu não via, mas eu via elas assim, extasiadas. Né? A visão é fantástica mesmo, né? A visão que eu tive, meu Deus. Mas a pessoa pode dizer, tá, mas quem é tu para falar de visão, coisa nada? Eu me sinto habilitado, sim. Certa época eu fui para o Uruguai, né, pensando em ficar lá e trabalhar lá, e talvez envolvido na obra, né, e entrei em contato com o político, trabalhei com o político, e nós fizemos muitas coisas ali, né, comitê partidário e tal. Era um político evangélico, ele ainda mora lá no Uruguai, é uma pessoa bem conhecida, só que chegou um momento assim que eu falei uma coisa, ele não gostou e rompemos assim, naquela época, né? Porque depois a gente se voltou a se conversar e eu pedi até perdão para esse líder político, né? Mas ele entendeu a situação toda, então somos amigos e estamos na bênção, enfim. Ele é um político e assumiu publicamente evangélico. Tem muita gente que tem medo, né, de abrir a boca e dizer, eu aceitei a Cristo, eu creio em Jesus, eu creio, né, no arrebatamento, de repente, né? Tem gente que meio se esconde, pessoa, até amigo meu, né, que disse que aceitou a Cristo, mas não se batizou. Então, melhor nem tocar, né? Vai que o cara vem aí querer se tirar satisfação de mim. Quem que tu anda falar? Tem gente assim. Mas aí, vamos lá, né, pessoal? Mas a verdade é verdade, né? A verdade é verdade. Então, tivemos essa visão, né? E essas jovens comentaram no final ali, eu observava, né? Eu não via nada, mas elas estavam naquele ambiente, né? Foi muito claro, não tem dúvida alguma. Aconteceu. Então, elas diziam assim, parecia que era uma pessoa especial que estava, mas acho que mais de um. Que elas pediram força para elas poderem caminhar bastante. Veja só, mistério aí, né? Então, mas aí como eu estava falando, né, eu estava no Uruguai, me desentendi com político e tal. Daí eu fui parar nos fundos de uma igreja lá, um amigo meu que é pastor, me cedeu lá. Ficar lá, até resolver a questão. E eu fiz uma oração bem, um clamor mesmo. Senhor, o que eu vou fazer agora aqui nesse país? Volto para a minha cidade, o que é? Estava perdido, não tinha. E aí naquela noite o Senhor me deu um sonho, me mostrou o Paraguai. E eu fui para o Paraguai. Eu peguei o telefone do pastor lá, que nós tivemos contato um tempo antes. Cheguei lá só com o telefone. Imagina se o pastor trocasse o chip.
do telefone, eu ia estar perdido. Ia ter que voltar para casa, assim, né? E o pastor me atendeu, o telefone veio me buscar. Foi uma bênção, né? Então, eu posso dizer, né? Eu já tenho experiência de sair atrás por causa do sonho. Acho que não são muitos que fazem isso, não, né, pessoal? Mas então tá. Então, vamos seguir em frente, né? Isso dá mais para a gente meditar em muita coisa, né, pessoal? Muita coisa. A coisa estava tão complicada, eu estava já quase descrendo que eu ia fazer missão. Sério? Porque as coisas estão acontecendo muito rápido. E eu pensei assim, eu acho que não vai dar tempo. Mas eu, pelo que eu senti, pelo que eu vi, por essa experiência mesmo, eu acho que Deus vai dar um tempinho ainda, né? Para muitas nações, né? Se Deus me mostrou isso, para mim, para mais uma pessoa, né? Que eu não conheço, não sei quem era a pessoa essa jovem, né? Eu penso assim que Deus vai chamar muitas pessoas. Eu não sou, o que eu vou fazer sozinho, né? Nós sabemos que a obra missionária depende de muita gente, né? Mudar uma estrutura, mudar, sabe, um cenário assim espiritual aí que, né, pessoas desatentas, pessoas totalmente assim descompromissadas, uma vida aí, sabe? Deus quer mover as águas, né? Deus quer mover as águas. O povo tem que despertar. Eu creio que é essa. Esse é o desejo, né, do Senhor, né? É causar um rebuliço. Né? Eu não vou chegar lá na Europa, ou visitar lá uma cidade e ficar lá evangelizando 2 ou 3. Não, tem que. Eu sei que o mistério de Deus vai, à medida que a gente vai andando, ele vai revelando. Mas eu estou feliz. Eu estou feliz porque o que representa isso? Que Deus tem planos ainda. Deus tem planos com nações, né? Nós sabemos que a situação espiritual da Europa está bem complicada, né? O povo praticamente se afastou de Deus. Se nós for pensar em termos de evangelismo, na Europa teve um período lá que alguns servos de Deus lá, grupos religiosos, fizeram uma grande obra, mas hoje a Suécia mandou missionários para o Brasil, hoje a Suécia precisa de ajuda, né? A Alemanha também, eu creio que teve bons missionários que veio para o Brasil, quem sabe, para a América Latina, e hoje, né? Olha, eu fiz uma pesquisa pequena, né, pessoal, sobre os países eslavos. Vamos ver aqui, ó. Países eslavos: Rússia, Bielorrússia e Ucrânia. Então, são eslavos orientais. A Polônia, República Tcheca e Eslováquia, eslavos ocidentais. Bulgária, Croácia, Macedônia, Sérvia, Bósnia, Herzegovina, Kosovo, Eslovênia e Montenegro, eslavos meridionais. Né? E é justamente eu descendo de uma família. Meu pai, meu avô veio da Rússia, né? Veio lá no navio, veio com 10 anos, ele chegou ao Brasil. Ele nasceu, meu avô nasceu em 1899 e veio para o Brasil. Chegou aqui
mais ou menos com 10 anos de idade. Então, eu não sei exatamente o dia da viagem, o mês da viagem, o ano da viagem, mas foi no início do século, né? E aqui, eles ficaram aqui para uma região aqui perto da minha cidade, era por mato, e havia polacos, havia alemães também que vieram. Então foi todo um processo, não foi fácil. Ali naquela região onde estava a igreja ortodoxa, né? Uma igreja de madeira, né? Havia uma igreja ortodoxa, mais adiante havia uma igreja alemã, e mais adiante havia uma igreja, eram 3 igrejas. Eu não sei se era católica, não tenho certeza, mas eram 3 igrejas. E eles não se misturavam. Né? O pessoal que ia na igreja ortodoxa, né? Era aquele grupo, tinha a escola da igreja ortodoxa, no caso. Os alemães iam em outra igreja. E tinha mais uma igreja que mais tarde eu vou pesquisar, vou responder para vocês. E era na mesma rua, já pensou? Então, essa foi a realidade, né? Língua diferente, costume diferente, mas foram aos poucos, quando vê. Hoje nós temos aí a cidade de Campina das Missões. Só para citar um exemplo, né? Existe um grupo chamado Troika, que faz danças, e usa a vestimenta russa, e música russa, um traje russo, e o sistema de dança também, né? Mas boa parte dos elementos do grupo Troika são de descendência germânica, são alemães. Então a gente vê por aí, né, que a miscigenação aqui no Brasil, os povos. Aqui nós temos outra cidade polonesa, e os poloneses também, né, se miscigenaram com outras etnias, né, mas ainda perdura, sabe, um distanciamento, né, ainda perdura. Mas a verdade, pessoal, é que o Brasil facilitou, porque lá naqueles países, quando eles surgiram guerras, olha aqui, olha só o exemplo aqui, ó, né, dos sérvios, né, ou dos eslavos. Croácia, por tempo houve guerra. Macedônia também, barril de pólvora. Sérvia e croatas já guerrearam. Herzegovina, esse nome também. Kosovo. Então, né, são lugares bem complicados, né? Então é isso aí, né, pessoal? E ainda eu pesquisei mais coisas, né? Olha só. Nós sabemos que o Brasil já enviou muitos missionários. E me veio na memória uma pessoa que foi para o Haiti. Uma missionária, um missionário ir para o Haiti, lugar de pobreza, de miséria, o esgoto, de repente, não tem sistema de esgoto, a água, de repente, vai saber que tipo de água. Né? E foi uma missionária brasileira, sim, a Zilda Arns, uma senhora, né? Ela tinha formação de médica, pediatra e sanitarista. Ela perdeu a vida lá no Haiti, em 12 de janeiro de 2010. Tá vendo? Trabalhando, né? Buscando ajudar pessoas, né? Então é um exemplo de pessoa, né, de esforçada, né, batalhadora, né, uma serva de Deus. Aqui na matéria diz assim, há 10 anos, mas já são 14 anos que aconteceu isso. Né? E então não é passeio, não é assim, eu vou fazer uma excursão, eu vou me deleitar com paisagem, comida diferente, não. É batalhar, é se sacrificar, né?
é pagar o preço, porque para tu tirar uma pessoa lá de um lugar né, cenegoso, como se diz, né, lugar ruim, fétido talvez, né? Eu não vou dizer que todos os missionários vão se deparar com essa realidade, né? Porque tem a realidade daquela pessoa intelectual, né? Bem de vida, ó, não quero saber de Jesus. Essa história de Jesus para mim é bobagem, isso aí é coisa, né, fanatismo, é isso, é aquilo, quer dizer, o missionário ele vai se deparar com um monte de situação, né? Mas no caso, a Zilda Arnes foi lá no lugar carente mesmo, né? Eu não vou me prolongar muito do Haiti, mas pesquisem para ver, né? Um lugar muito carente. Agora, há poucos dias, há alguns anos agora, recentemente, muitos haitianos vieram aqui na nossa cidade. Agora parece que eles estão mais, sei lá, começaram a trabalhar, então, enfim, eu não sei exatamente a situação, mas a gente via muito haitiano, muito, muito. Fim de semana eles passavam aqui na nossa rua aqui, em direção a uma igreja, aqui próximo, e eles cederam a igreja para os haitianos, para fazer culto, para, né, pregadores, e eles serviram a Deus. Um bom tempo estavam servindo a Deus. Mas, por fim, Deus abençoou a igreja, o ministério, construíram um pavilhão enorme, mais ao fundo, assim. E hoje são centenas de pessoas que se reúnem, né? Deus abençoa, né? E é lindo de ver, né? Porque na minha visão pessoal, eu vejo assim, Deus preparando missionários, Deus preparando, capacitando pessoas para, quando retornar, abrir igrejas, apacentar, serem autoridades, serem pessoas de influência, né, no Haiti. Por que não? Nós podemos fazer missão, mas se nós puder preparar o próprio haitiano, acho que muito melhor, né? Muito melhor. E eles bem arrumadinhos, né? Com a Bíblia e tal, indo na igreja. Então, quer dizer, Deus capacitou, eu creio que Deus capacitou. Né? Olha só. Nós temos aqui algumas cifras, né, dos missionários. Né? Em 2021, 56 mil. Já no final de 2022, 65 mil. Mais de 10 mil de aumento. E agora, atualmente, 72 mil. Tá? Em mais de 150 países, mais de 60 idiomas. Aqui a informação é recente, ó. Foi publicada em 1º de novembro de 2023. Então, né, dá para ter uma ideia que missão não é uma coisa assim, uma novidade. Tá bombando, né? Olha só, né? Já como eu tive a visão lá da jovem, né, já mais de origem, não é bem na área que eu vou atuar, talvez. Tem os povos germânicos, a Alemanha, a Áustria, Dinamarca, Noruega, Suécia. Tem mais alguns aí que eu nem vou citar. É o mistério de Deus, né? Na verdade, nós temos aí um cenário e da agora para frente vamos esperar no Senhor, né? Não vou sair comprando passagem, não. Essa história de, sabe? Não. O servo de Deus, ele espera, ele já está se preparando, ele já tem uma confirmação, bom, então tá. Ele vai se preparar. Tem a questão material, tem a questão familiar, tem a questão... Deus não faz as coisas assim, sabe, de qualquer jeito. Certo, pessoal? Mas eu quero dizer para vocês, ó, te alegra que ainda há tempo de fazer a obra,
né? Se tu tem vontade, se Deus te vocacionou, de alguma maneira Deus vai falar contigo, talvez diferente do que foi comigo, né? Deus sabe como falar com as pessoas, a intimidade de cada um, como a pessoa entende, como aceita, né? Tem várias formas de Deus falar, sonho, visão, pela palavra, por algum recado do homem de Deus, pelas contingências que vão se armando quando a pessoa está já preparada, né? Deus abrindo portas, certo? Então é isso aí, né, pessoal? Deu o desafio que nós temos, né? E eu estou falando da Europa, mas e a Ásia, né? Tem a Ásia, os países muçulmanos, que sabe a China, quando vê Deus abre a porta, China, país super populoso. Só que nós sabemos que hoje nós temos recursos, né, pessoal? Olha, pela live eu estou falando, não sei com quantos, já é um processo muito mais rápido, né? Eu trabalhei uma época com propaganda, uma agência aqui da minha cidade, uma agênciazinha, era um escritóriozinho, né? E olha só, atendia a conta da Quero Quero, que hoje é uma conta administrada lá em Porto Alegre, não sei aonde, uma verba publicitária enorme, e ele fazia os comercialzinhos da Quero Quero ali, o começo. A Quero Quero era um grupinho de lojas, hoje se expandiu uma potência, né? Mas naquela época eu fazia lá uns trabalhinhos, cartaz, folhetinho, né? E o que eu quero dizer, né? Os recursos eram limitados. Eu fico imaginando que naquela época, para botar um comercial de televisão, quantas peças tinha que mover, quanto dinheiro tinha que investir, não era fácil. Eram poucas empresas, ou firmas, ou comércios que publicavam, que faziam anúncio na televisão, né? Por quê? Porque era caro. E hoje em dia, o celular, quando vê, tem 10 mil pessoas vendo. Tem pessoas aí que são os figurão aí, que agrada isso e aquilo, chama a atenção desse, daquele. Sei lá, cada um escolhe o que quer assistir, né? Tem lá 40, 50 mil seguidores, entendeu? Então, quantos, né? Vamos dizer, 40 mil seguidores é quase um estádio, aí, uma arena do Grêmio lotado. Não é brincadeira, pessoal, né? E o valor aí, televisão agora, o celular, como todo mundo tem. Então, nós sabemos que Deus permitiu isso, né, para acelerar o processo. Né? Vocês pensam que o celular veio assim porque lá no Vale do Silício o cara teve uma ideia, dormiu, acordou e teve um sonho? Não. É Deus que trouxe conhecimento, que pode ter transmitido conhecimento através de visão, de sonho. Essa tecla aí que tu passa o dedo e movimenta. Na minha época a gente pensava como é que nós vamos fazer uma imagem. Era o ponto retícula, ou era isso, era aquilo e pronto. Era uma imagem, uma foto. Não tinha opção. Hoje em dia qualquer criança pode fazer uma live, pode fazer um desenho, publicar. E aí? Então tá, pessoal, né? Essa é a realidade. Eu espero que cada um que receber essa incumbência do Senhor cumpra bem, né? É importante, né? Certo? E eu estou feliz, né? Porque a minha expectativa é que daqui a 2, 3 anos a igreja fosse arrebatada, mas nem por isso eu posso negligenciar. Não sabemos.
Mas se Deus me deu essa chamada, né? Essa, essa ordem, estou até bem contente e feliz, né? Poder ajudar lá os meus antepassados, que de repente hoje não sei como é que estão. Essa expectativa de guerra mundial e blá, 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 e bomba atômica e tal. É Deus que comanda, é Deus que permite, é Deus que não permite, é Deus que controla tudo. Certo, pessoal? Ficar parado muito tempo, né? Sem se mover, né? Mas eu vou voltar a fazer academia, viu, pessoal? Eu dei uns dias aí de ginástica, deu uma melhorada, mas tem que continuar. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe. Amém.